Vamos lá então, nossa revista espírita, estudo do mês de novembro de 1861, Reunião Geral dos Espíritas Bordeleses, e nós vamos aqui, dentro dos temas que nós já acompanhamos, só voltando um pouquinho aqui para trazer para nós temos o texto que nós lemos no nosso encontro passado. Nós vimos aqui, só um instantinho, nós vimos aqui então o Espiritismo em Bordeaux, quando acompanhamos aqui Kardec apresentando um pouquinho sobre o contexto daquelas viagens que ele fez. Depois aqui nós tivemos Reunião Geral dos Espíritas Bordeleses, tivemos aqui um discurso, muitos discursos, Interessante que, como a gente via naquela época a formalidade dos encontros, a forma como eles lidavam, então tivemos esse início. Lemos aqui algumas considerações sobre o Espiritismo, lidas na sessão geral quando da passagem do Sr. Allan Kardec em Bordeaux. E aqui então isso pelo Sr. Boucher de Vitré. Então, em 14 de outubro de 1861. Nós lemos esses dois textos naquele encontro passado que nós tivemos. E agora, então, dando sequência, depois desse discurso inicial, Kardec é convidado a trazer um pouco da sua palavra. E é claro, a gente pode imaginar a importância, a relevância da presença de Kardec junto a esses grupos que se formavam, porque Kardec, além do trabalho que ele fazia, ele era, na verdade, uma grande personalidade. E como personalidade, ele era muito esperado, muito celebrado, e havia ali uma ansiedade muito grande pela sua participação. Seria como se nós tivéssemos hoje o Chico Xavier, o Divaldo e outros nomes que nós temos hoje no movimento espírita brasileiro, participando de uma reunião de um grupo. Um centro espírita se reúne e aí então vai receber a visita, o pessoal faz tudo para poder fazer ali com que aquele encontro seja bastante proveitoso para eles. Então aqui agora Kardec traz a sua palavra. E ele diz assim, vamos lá. Mais uma vez, um texto longo, um discurso que a gente vai aqui lendo e ao mesmo tempo vai também fazendo aqui os comentários que forem pertinentes. Vamos lá. Senhoras e senhores, foi com felicidade que atendi ao vosso apelo, e o simpático acolhimento com que sou recebido é uma dessas satisfações morais que deixam no coração uma impressão profunda e indestrutível. Se me sinto feliz com esta cordial recepção, é que nela vejo uma homenagem prestada à doutrina que professamos e aos bons espíritos que nola ensinam muito mais que a mim pessoalmente, que não passo de um instrumento nas mãos da providência. Convencido da verdade desta doutrina e do bem que ela está chamada a produzir, tratei de lhe coordenar os elementos. Esforcei-me por torná-la clara e inteligível para todos. É tudo quanto me cabe, e assim jamais me considerei seu criador. A honra pertence inteiramente aos espíritos. Aqui nesse início, a gente já lembra que é muito comum, eu vejo muito isso em redes sociais, que eventualmente estou fazendo alguma pesquisa, estou me atualizando, e aí então é muito comum revistas, por exemplo, que fazem divulgações sobre religiões, como é o caso, por exemplo, da forma como a doutrina espírita é considerada. Nós vemos, por exemplo, como rótulo a doutrina espírita criada por Allan Kardec, ou o espiritismo fundado por Allan Kardec. Então ele é colocado, inclusive até nisso, por isso ele é chamado de kardecismo, porque colocam Kardec como sendo um fundador dessa filosofia. E aqui então é colocado para nós, que ele mesmo se coloca apenas como instrumento e que todo o trabalho que nós sabemos que de fato todo o trabalho vem exatamente dos ensinamentos dos Espíritos. Por isso que logo na introdução do Livro dos Espíritos ele coloca que o nome Espiritismo é uma derivação
né, daquilo que os espíritos trazem. Então, sendo os espíritos os seus responsáveis, espiritismo, então, é o nome dessa filosofia. E por isso Kardec coloca mais uma vez. Né? E olha que era difícil, viu, Mami? Porque, né, quantos e quantos são aqueles que iniciam uma determinada filosofia e se colocam como sendo salvadores do mundo, né, a partir das ideias que eles próprios fornecem. Mas a doutrina espírita é diferente, né, porque não são ideias que, mesmo que sejam inspiradas para esses responsáveis, fundadores de filosofias, eles acreditam que essa filosofia é deles, que esse pensamento, que essa capacidade criativa é deles. Já no caso da doutrina espírita é muito diferente. Né? O Chico, por exemplo, seria impossível para ele se tornar uma pessoa vaidosa com aquilo que o espiritismo proporcionou para eles em termos de divulgação, notoriedade, destaque e tudo mais, porque os espíritos estavam claramente dizendo para ele: você não é responsável por isso, somos nós. E se caso ele se desviasse disso, ele sabia que ele simplesmente seria desvinculado desses ensinamentos e passaria então a colocar conceitos próprios. E daí certamente conceitos humanos, todos nós estamos muito falhos, né? Então por isso é impossível, nesse caso, né, esses responsáveis se tornarem, se acreditarem como sendo donos dessas verdades, vendo claramente quem eram os verdadeiros donos, né? Os verdadeiros responsáveis, né? Então ele continua, mais uma vez aqui, só para a gente poder retomar. Convencido da verdade desta doutrina e do bem que ela está chamada a produzir, tratei de lhe coordenar os elementos. Esforcei-me por torná-la clara e inteligível a todos. É tudo quanto me cabe, e assim jamais me considerei seu criador. A honra pertence inteiramente aos espíritos. É, pois, somente a eles que se devem dirigir os testemunhos de vossa gratidão. Eu não aceito os elogios que me dirigis, senão como um estímulo para continuar minha tarefa com perseverança. Nos trabalhos que tenho feito para alcançar o objetivo a que me propunha, sem dúvida fui ajudado pelos espíritos, como eles próprios já me disseram várias vezes, mas sem o menor sinal exterior de mediunidade. Assim, não sou médium no sentido vulgar da palavra, e hoje compreendo que é uma felicidade que assim o seja. Aqui então mais uma vez, né? Também algo significativo de nós lembrarmos, nós vamos acompanhando nas palavras de Kardec o esforço, o trabalho, a dedicação, dita por ele próprio. Né? Muito material que foi publicado no livro Obras Póstumas são meio que confidências, são meio que relatos que ele traz sobre o dia a dia do seu trabalho. Né? Porque os livros nós conhecemos a base doutrinária. Já no Obras Póstumas nós temos ali um diário daquilo que ele traz sobre, né, um pouco do seu relato, um pouco do seu da forma como ele desenvolveu esse trabalho. E aqui nesses discursos também ele faz a mesma coisa. Ele vai trazendo para nós um pouquinho da forma como ele trabalhou, da experiência que ele teve como sendo esse responsável por essa organização e desenvolvimento dos ensinamentos que os espíritos traziam. E aí, importante lembrar, primeiro, organização. O trabalho de Kardec era realmente organizar, pautar tudo isso. E o segundo ponto era desenvolver. Porque Kardec não era apenas um escrivão dos espíritos, ele não era apenas um secretário dos espíritos, mas ele era um colaborador. Exatamente ali porque muito do que foi apresentado, das questões que foram trazidas, dos textos que ele desenvolveu, foi um trabalho colaborativo, né? Mas tendo como ponto principal, a fonte principal, o ensinamento dos espíritos. Bom dia, Regina. E ele também fala aqui sobre a sua mediunidade, né? Como os espíritos já me disseram várias vezes, mas sem o menor sinal exterior de mediunidade. Assim não sou médium no sentido vulgar da palavra, e hoje compreendo que é uma felicidade que assim o seja.
Por uma mediunidade efetiva, eu só teria escrito sobre uma mesma influência. Teria sido levado a não aceitar como verdade, senão o que me tivesse sido dado, talvez injustamente, ao passo que na minha posição convia que eu desfrutasse de uma liberdade absoluta para captar o bom onde quer que se encontrasse e de onde viesse. Foi possível, assim, fazer uma seleção dos diversos ensinamentos, sem prevenção e com total imparcialidade. Vi muito, estudei muito e observei bastante, mas sempre com um olhar impassível. Nada ambiciono, se não ver a experiência que adquiri posta em proveito dos outros. É por eles que me sinto feliz, por poder evitar os escolhos inseparáveis de todo noviciado. Então, o que Kardec comenta é que o trabalho que ele fez, não sendo um médium, porque do contrário ele teria aquele espírito mentor do trabalho, como geralmente acontece, e esse espírito então traria muitos ensinamentos. Só que Kardec, o trabalho dele era ser imparcial e fazer uma análise geral dos ensinamentos que chegavam. E para isso então, diversos médiuns em várias partes do mundo, milhares de comunicações, como ele comenta no final do Livro dos Espíritos, milhares de grupos começaram então a trazer esse material. E esse material então permitiu que ele, sendo imparcial, não tendo alguém que o influenciasse diretamente, um espírito que o influenciasse diretamente, permitiu que ele, a partir do seu ponto de vista racional, crítico, pudesse então fazer com que esse material fosse organizado para ser publicado hoje. Então, muito bacana a gente ver isso. E ele continua. Se trabalhei muito, e se trabalho todos os dias, estou largamente recompensado pela marcha tão rápida da doutrina, cujos progressos ultrapassam tudo quanto seria permitido esperar pelos resultados morais que ela produz. Sinto-me feliz por ver que a cidade de Bordeaux não apenas não fica na retaguarda deste movimento, mas se dispõe a marchar na vanguarda pelo número e qualidade dos adeptos. Se considerar que o Espiritismo deve a sua propagação às suas próprias forças, sem contar com o apoio de nenhum dos meios auxiliados que, em geral, fazem tanto sucesso, e malgrado os esforços de uma oposição sistemática, ou antes, em virtude mesmo desses esforços, não podemos deixar de ver nisto o dedo de Deus. Se seus inimigos, embora poderosos, não lhe puderam paralisar o avanço, forçoso é convir que o Espiritismo é mais poderoso que eles, e tal como a serpente da fábula, em vão empregam os dentes contra uma lima de aço. Se dissermos que o segredo de seu poder está na vontade de Deus, os que não creem em Deus escarnecerão. Há também pessoas que não negam a Deus, mas se julgam mais fortes que ele. Esses não riem, opõem barreiras que imaginam intransponíveis, e contudo o Espiritismo os ultrapassa todos os dias e sob suas vistas. É que, efetivamente, ele tira da sua natureza, de sua própria essência, uma força irresistível. Qual é então o segredo dessa força? Teremos de o que ocultar, receando que, uma vez conhecida, e a exemplo de Sansão, seus inimigos aproveitem para derrubá-lo? De modo algum. No Espiritismo não há mistérios. Então aqui é importante perceber também que ele comenta que o Espiritismo cresce motivado, impulsionado por uma força que aparentemente é desconhecida. E ele coloca, é um segredo que tem que ser guardado para que não seja atacado por aqueles que são os opositores. Ele fala, não, pelo contrário. O Espiritismo é transparente. O Espiritismo mostra exatamente tudo aquilo, de onde vem, como vem, quais são as informações, de que modo que elas trazem ali a sua lógica. Então tudo isso é muito claro, muito objetivo. Então simplesmente não tem nada a ser oculto, nada a ser escondido. E ele diz assim então, qual então o segredo dessa força? Teremos que ocultar
receando que, uma vez conhecida e a exemplo de Sansão, seus inimigos aproveitem para derrubá-lo, né? Lembrando que Sansão cortou os cabelos, né? Então ele ficou fraco. De modo algum, no Espiritismo não há mistérios, tudo se faz às claras. Podemos revelá-los sem temor, altivamente. E aqui a gente faz uma referência a muitas filosofias, né, que trazem segredos que são fechados e discutidos apenas entre os iniciados. Então, conversados a portas fechadas, segredos que são tratados apenas entre eles, e para o público vulgar, ou seja, para o público em geral, é oferecido apenas as orientações que eles transmitem. No caso da doutrina espírita não é assim. Todos têm acesso às mesmas informações. Todos podem chegar às suas conclusões partindo ali, né, dos mesmos princípios, dos mesmos elementos. Ele segue então. Embora já o tenha dito, talvez não seja fora de propósito repeti-lo aqui, a fim de que se saiba que, se entregamos aos adversários o segredo de nossas forças, é porque também lhes conhecemos o lado fraco. A força do Espiritismo tem duas causas preponderantes. A primeira é tornar felizes os que o conhecem, o compreendem e o praticam. Ora, como há pessoas infelizes, ele recruta um exército inumerável entre os que sofrem. Querem lhe tirar o proveito desse elemento de propagação? Que tornem os homens de tal modo felizes e materialmente que nada mais tenham a desejar, nem neste nem no outro mundo. Não pedimos mais, desde que o objetivo seja atingido. Aqui é um ponto que ele fala, inclusive, ele comenta lá no livro O que é o Espiritismo, quando ele diz assim: se alguém trouxer, daí ele fala assim, olha, o Espiritismo para mim é uma filosofia completa. Se alguém quiser dizer o contrário, traga uma filosofia mais completa, mais lógica, mais racional, que eu adoto. Então ele propõe esse desafio. Aqui é a mesma coisa, ele coloca o Espiritismo como sendo o consolador. Esse consolador serve para acolher principalmente aqueles que são sofredores, aqueles que sofrem por todos os tipos de angústias que a vida material propõe. Se você acha que o Espiritismo não serve, traga uma filosofia que seja melhor, que possa melhorar a vida das pessoas, moral e materialmente, torná-la realmente felizes. Se você conseguir fazer isso, ok, resolvido o problema, encontrou uma filosofia melhor que o Espiritismo. Então é o desafio. Então ele coloca simplesmente assim: que tornem os homens de tal modo felizes, moral e materialmente, que nada mais tenham a desejar neste mundo, nem neste, nem no outro mundo. Não pedimos mais do que o objetivo, desde que esse objetivo seja atingido. Então, essa aqui é a primeira proposta que ele coloca. A segunda é que o Espiritismo não se assenta na cabeça de nenhum homem, sujeitando-se assim a ser derrubado. Não tem um foco único, que possa ser extinto. Seu foco está em toda parte, porque em toda parte há médiuns que podem comunicar-se com os espíritos. Não há família que não os possua em seu seio e que não realizem essas palavras do Cristo. Vossos filhos e filhas profetizarão e trisões. Porque, enfim, o Espiritismo é uma ideia e não há barreiras impenetráveis à ideia, nem bastante altas que estas não possam transpor. Mataram o Cristo, mataram seus apóstolos e discípulos, mas o Cristo tinha lançado ao mundo a ideia cristã, e esta ideia triunfou da perseguição dos Césares onipotentes. Por que então o Espiritismo, que não é senão o desenvolvimento e a aplicação da ideia cristã, não triunfaria de alguns zombeteiros e de antagonistas que até o presente, malgrado seus esforços, só lhe puderam opor uma negação estéril? Haveria nisto uma pretensão quimérica, um sonho de reformador? Aí estão os fatos para responder. O Espiritismo penetra em toda parte, a despeito de tudo e contra tudo. Como o pólen fecundante das flores é levado pelos ventos e finca raízes
nos 4 cantos do mundo, porque em todo lugar encontro uma terra fecunda em sofrimentos, sobre a qual derramo o bálsamo consolador. Suponde, então, o estado mais absoluto que a imaginação possa sonhar, recrutando toda a gente de seus esbirros para deter a ideia ao passar. Poderão impedir que os espíritos entrem nela e se manifestem espontaneamente? Impedirão que os médiuns se formem na intimidade das famílias? Suponhamos-la bastante forte para impedir de escrever, para proibir a leitura dos livros. Poderão impedir de ouvir, desde que há médiuns auditivos? Impedirão o pai de receber consolações do filho que perdeu? Vedes, pois, que é impossível e que eu tinha razão em dizer que o Espiritismo pode, sem receio, entregar aos inimigos o segredo de suas forças. Aqui então ele coloca, que é algo bem interessante, uma reflexão extremamente valiosa, quando ele diz assim, que se juntassem todas as forças do mundo, todos os exércitos, e proibissem, como já fizeram no passado com o cristianismo, proibissem que as reuniões aconteciam. Naquela época as reuniões aconteciam dentro de catacumbas. Nós temos hoje uma ciência dentro da arte, na verdade um segmento dentro das artes, chamado de estudos paleocristãos, ou seja, é estudado os resquícios dos primeiros cristãos na época de Jesus. Então, nas catacumbas encontravam pequenas estátuas, pequenas inscrições, pequenos símbolos, e tudo isso então eram aqueles primeiros esboços que hoje é visto de uma forma artística, mas que no passado era simplesmente ali as manifestações daqueles primeiros cristãos. Então eles se juntavam, se reuniam para falar sobre os ensinamentos de Jesus em todos os lugares. Mas ainda assim, a opressão acabou ali fazendo com que muitos desses grupos sofressem através de perseguições, de execuções coletivas, como nós vimos, de levar cristãos até as arenas, fazer decapitações, os leões e tudo mais. Inclusive a história de Joana de Ângeles remete a essa época também, que ela foi uma daquelas que foram sacrificadas nesse período. Então, de qualquer forma, nós vemos ali que se hoje nós tivéssemos, vamos proibir a abertura de todos os centros espíritas. Não são mais permitidas essas instituições. Ok, os médiuns continuariam se reunindo de uma maneira informal. Vamos proibir que os médiuns escrevam. Qualquer pessoa que fizesse uma psicografia seria preso. Não tem problema, os espíritos não escreveriam, eles falariam. Simplesmente porque não se pode conter uma ideia. E essa comunicação que vai além do mundo material, que é extrafísica, não pode ser impedida. Então por isso que ele coloca que o espiritismo simplesmente se propaga, e não é em cima de uma única pessoa. Se por acaso acontecesse de Kardec na sua época ter sido impedido de desenvolver o seu trabalho por qualquer que fosse a causa desse impedimento, por qualquer forma de impedimento, nós teríamos ali nos grupos familiares, sabendo que isso é possível de acontecer, os espíritos continuavam se manifestando. Então por isso ele coloca a primeira parte, como nós vimos aqui em cima, que uma filosofia precisa ser completa para poder ser consoladora, tanto do lado de cá como do lado de lá, tanto moralmente como materialmente. E o segundo ponto é que nada pode ser impedido. São 2 pontos fundamentais que caracterizam a própria doutrina espírita. E ele coloca: seja, dirão. Ok, dirão. Quando uma coisa é inevitável, é preciso aceitá-la. Mas se for uma ideia falsa ou má, não se tem razão para lhe opor obstáculos? Primeiramente, seria preciso provar que é falsa. Ora, até o presente, o que opõe os seus adversários? Zombarias e negações, que, em boa lógica, jamais passaram por argumentos. Então, é aquela história, quando se acabam os argumentos, começa a violência. Então, muitos desses, primeiro, e dentro daquele processo que é bem interessante, quando surge uma filosofia nova, a primeira reação daqueles que são os opositores são as zombarias.
não, que isso aí é coisa de maluco, que isso aí é tudo mentira, que é tudo fantasia e tudo mais. Quando ela começa a se estabelecer, aí então vem a violência para tentar impedir que ela se propague. Porque aquela zombaria percebeu que realmente, né, não adiantou, porque ela começou a se tornar cada vez mais sólida, cada vez mais concreta. Depois então, para tentar impedir, exercem a violência, a crítica, os apontamentos. E depois a terceira fase é a aceitação. Então todas as filosofias verdadeiras que se propuseram a renovar o nosso mundo passaram por esse processo, como Jesus era visto naquele início. Era só um maluco que dizia coisas. Depois ele sofreu a violência, através inclusive da sua própria execução. E depois, na terceira fase da aceitação, os ensinamentos estavam espalhados, revolucionando o nosso mundo. E a doutrina espírita passou por esse mesmo processo, e agora ela passa por esse processo de ou agressão, ainda que seja uma agressão moral, né, onde nós temos ali pessoas que criticam, que apontam e tudo mais, e por outro lado também ali a aceitação. Então nós já estamos nessas duas fases finais para fazer com que a doutrina espírita se estabeleça ainda mais e depois se propague. E ele continua. Ora, até o presente o que opõe os seus adversários, zombarias e negações que, em boa lógica, jamais passaram por argumentos. Mas uma refutação séria, sólida, uma demonstração categórica, evidente, onde a encontrareis? Em parte alguma, nem nas críticas da ciência, nem alhures. E aqui já vale um outro ponto também. Quando se fala sobre as críticas da ciência, hoje nós temos inclusive pesquisadores, né, que estudam sobre a mediunidade. Há aqueles que inicialmente estudam sobre a literatura, por exemplo, para poder fazer ali, né, atestar que realmente aquilo que é publicado em nome de desencarnados, daqueles que morreram, encontram fundamentação dentro do estilo daquele escritor. Das poesias, por exemplo, que foram publicadas lá nos livros do Chico inicialmente, né, décadas de 1930, 1940, que nós acompanhamos, né, vários poemas, escritores da época, hoje são estudados. E um segundo ponto também, que nós falamos aqui dessa parte da ciência, é quando nós encontramos pesquisadores, neurologistas, psiquiatras, que estudam médiums. Estudam o fenômeno mediúnico através dos seus equipamentos, através das manifestações, e simplesmente não conseguem atestar que esses médiums que trazem ideias que eles dizem que não pertencem a eles, são ideias simplesmente de pessoas que passam por alucinações. Então hoje nós temos segmentos, né, pesquisadores, nós não falamos de ciência, mas falamos de pesquisadores que aplicam métodos científicos para estudar. Não chegam a uma conclusão. Como foi o caso, por exemplo, que nós vimos, né, de um médium, psicógrafo, que ele foi então colocado, né, isso saiu nos jornais e tudo, que ele foi submetido, né, a uma ressonância magnética enquanto ali, durante os experimentos. Então ele foi submetido em duas situações. Na primeira, ele escrevia uma redação com as suas próprias ideias, e enquanto ele escrevia, o aparelho de ressonância magnética fazia o mapeamento do seu cérebro para saber exatamente qual era a região que estava em atividade enquanto ele escrevia a redação. Aí viram ali aquele centro da criatividade, quando ele então começava a escrever as suas próprias ideias, né? Não, ainda não, Regina, não chegamos nesse ponto. Por enquanto era ali, aquela parte do cérebro dele de criatividade. Aí escreveram ok. Aí então, durante o transe mediúnico, perceberam que esse centro de criatividade não estava ativo. E ainda assim as ideias foram escritas. E aí então, para nós, dentro da visão doutrinária, a questão é, quem trouxe essas ideias foram os espíritos. E aí, portanto, então, não é o médium que criou. O seu cérebro, por sua vez, não produziu nenhum tipo de atividade naquele momento. E aí, então, compararam as duas ressonâncias e perguntaram, bom, aqui ele criou essa redação, essa região do cérebro da criatividade está ativa. Aqui ele escreveu essa mensagem, não há nenhuma região ali ativa naquele momento. Como se explica isso? É aí, então, que vem o grande desafio.
Simplesmente quer dizer, eles fazem o descarte daquilo que não é viável, mas não são capazes de identificar qual é exatamente a causa. Então Kardec coloca exatamente isso, chamando a atenção para aquilo que a ciência traz. Não é possível você simplesmente refutar. E fazendo a refutação de uma determinada ideia, é importante você provar, mas simplesmente acaba não tendo essa prova. Então, só um instantinho. Vamos lá, seguindo aqui então. Mas uma refutação séria, sóbria, uma demonstração categórica, evidente, onde a encontrareis? Em parte alguma, nem nas críticas da ciência, nem alhures. E aí então que a ciência fala, olha, nós não nos manifestamos sobre isso. Para dizer nem que sim, nem que não, quer dizer, prefere não se envolver. Mas dizer que não é possível, esses próprios experimentos que nós analisamos assim desse relato que eu trouxe para vocês, já mostra isso, que você pode até provar você pode provar quem fez, mas você não pode provar, você pode mostrar o fenômeno acontecendo, mas nem sempre você consegue provar da forma como ele aconteceu. E aí hoje nós temos então essa metodologia que é aplicada para a nossa ciência mais desenvolvida. E ele segue. Por outro lado, quando uma ideia se propaga com rapidez do relâmpago, quando encontra inumeráveis ecos nas classes mais esclarecidas da sociedade, quando tem suas raízes em todos os povos, desde que há homens na terra, quando os maiores filósofos sagrados e profanos a proclamam, é ilógico supor que não repouse senão na mentira e na ilusão. É ilógico dizer isso, né? Que tudo isso é mentira, que tudo isso é fantasia. Mas como você vai dizer isso se são aqueles que são pensadores, que são personalidades do mundo intelectual que fazem essa propagação? Todo homem sensato, que a paixão ou o interesse pessoal não cegaram, dirá que deve haver algo de verdadeiro. Então eu posso até não saber, posso até não entender, mas tem alguma coisa ali de diferente, alguma coisa de sério, a partir do momento em que aqueles que são, por exemplo, os adeptos, são pessoas que têm ali, né, o seu caráter, né, reconhecido dentro daquele grupo. No mínimo, o homem sensato suspenderá o seu julgamento antes de negar. Então ele diz assim, olha, eu prefiro não me envolver do que dizer que não é, que é ou que não é. A ideia é má, se é verdadeira, se não passa de uma aplicação das leis da natureza, parece difícil que possa ser má, a menos que se admita que Deus fez mal aquilo que fez. Como seria má uma doutrina que torna melhores os que a praticam, consola os aflitos, dá resignação na infelicidade, restabelece a paz nas famílias, acalma a efervescência das paixões e impede o suicídio? Aqui é importante porque na época ele fala especificamente, pontualmente do suicídio, porque naquela época, né, o suicídio era algo muito preocupante, especialmente ali por causa da influência da visão materialista, de, por exemplo, o positivismo, que trazia aquela ideia, o que importa é aquilo que existe no mundo material e não essa fantasia do mundo espiritual. Então vamos simplesmente terminar. O Espiritismo veio dizer, não é fantasia essa realidade do mundo espiritual. A partir do momento em que os próprios espíritos falam, os próprios espíritos trazem suas notícias. Dizem alguns que ela é contrária à religião. Eis a grande palavra com que tentam amedrontar os tímidos e os que não a conhecem. Como uma doutrina que torna melhor, que ensina a moral evangélica, que só prega a caridade, o esquecimento das ofensas, a submissão à vontade de Deus, seria contrária à religião. Seria um contrassenso. Afirmar semelhante coisa é atacar a própria religião. Eis porque digo que não a conhecem os que assim falam. Se tal fosse o resultado, por que conduziria ela às ideias religiosas os que em nada creem? Por que faria orar aqueles que haviam esquecido
de o fazer desde a infância. Aliás, há outra resposta igualmente peremptória. O Espiritismo é estranho a toda questão dogmática. Aos materialistas, prova a existência da alma. Aos que só creem no nada, prova a vida eterna. Aos que julgam que Deus não se ocupa das ações dos homens, prova as penas e recompensas futuras. Destruindo o materialismo, destrói a maior chaga da sociedade. Eis o seu objetivo. Quanto às crenças especiais, delas não se ocupa, deixando a cada um inteira liberdade. Aqui a gente já falou bastante sobre isso, né? E eu já reforcei também bastante essa ideia que Kardec coloca que não é proposta do Espiritismo, não é uma preocupação da doutrina espírita converter as pessoas a da religião que elas estão ali abraçando. O Espiritismo fala sobre a realidade espiritual. Com relação às crenças que você tem, isso é questão pessoal. Cada um escolhe a sua própria religião. Daí que ele já colocou para nós esse intenso debate dizendo simplesmente que se você quer ser de tal religião, que seja, mas use a filosofia espírita como ponto de partida. Porque ela vai mostrar que você é imortal. Ela vai mostrar que existe a realidade do mundo espiritual, não é apenas um desejo, mas é algo concreto. Ela vai falar para você sobre o destino dos espíritos a partir da forma como eles vivem suas vidas. Quanto às crenças especiais, às crenças particulares, o Espiritismo não se ocupa com isso, deixando a cada um inteira liberdade. O materialismo é o maior inimigo da religião. Trazendo-o ao espiritualismo, o Espiritismo lhe faz marchar 3/4 partes do caminho para voltar ao seio da Igreja. Cabe à Igreja fazer o resto. Mas se a comunhão para a qual ele tentaria a se ligar o repele, seria de temer que se voltasse para uma outra. Então ele coloca para aquela pessoa que abraça uma filosofia materialista, dizendo que não acredita em nada, e o Espiritismo traz aquele pensamento de que existe a realidade do mundo espiritual, que ele próprio é um espírito, só essa crença, porque ele deixa de ser materialista e se torna espiritualista. E a gente lembra que essa expressão espiritualista é uma expressão genérica. Ele acredita no espírito. O modo como ele vai desenvolver essa crença nessa filosofia espiritualista cabe a ele próprio. O Espiritismo o convence dessa realidade. Você não acredita em nada além do mundo material? Então vem aqui uma mensagem daquele ser querido, daquele ente querido que desencarnou e vem mostrar para você que ele continua vivo. Pronto, a ideia já não é mais material. A ideia passa a ser uma ideia espiritual. Agora, como ele vai fazer isso? Se ele quer se vincular a uma igreja, se ele quer se vincular a outra religião, isso é um problema dele. Mas a primeira barreira de acreditar que o nada não existe, isso já acabou. O Espiritismo conseguiu quebrar. Por isso, 3/4 do caminho já foram percorridos quebrando essa crença. O resto é aquela instituição a que ele se vincula. Porque aí essa religião tem que fazer a parte dela, levando ali as ideias mais lógicas, as ideias mais claras, as ideias mais fundamentadas, como por exemplo, você fala sobre a vida no mundo espiritual, e aí vem uma instituição e fala que se você comete um pecado, você vai sofrer para sempre. E aí então a gente já começa a entrar em conflito naquilo que eu acreditava no mundo espiritual, naquilo que eu acreditava sobre o mundo espiritual, e aquilo que a religião vem me dizer que é algo tão cruel, algo tão penoso. Como é que eu posso acreditar em duas ideias que me traz esperança e a outra que tira totalmente essa esperança? É daí então que as instituições vão naturalmente se modificando, se ajustando. E enquanto isso não acontecer, nós teremos aqueles meio adeptos. Eu acredito só numa parte, na outra parte não. Como por exemplo, nossa, você acredita no mundo espiritual? Acredito sim, a minha religião fala disso. Mas o que mais a sua religião fala? Que Deus fez o mundo em 7 dias, em 6 dias, descansou no 7º. Que ele fez o homem do barro. Mas espera aí. Então assim, eu prefiro não acreditar nessa parte em que ela tenta explicar a origem de tudo, mas eu tento acreditar naquilo que ela fala sobre o destino de tudo.
Então ela aceita um lado e não aceita o outro. Então essas ideias que são imparciais, que são incompletas, elas acabam fragilizando a crença das pessoas e as próprias instituições. Já a doutrina espírita, seguindo essa lógica, e por isso é colocado lá no Livro dos Médiuns, que a doutrina espírita segue par a par com a ciência. Aquilo que a ciência mostrar de lógico, a doutrina espírita aceita. Agora, aquilo que diz respeito ao mundo espiritual, isso não diz respeito à ciência, porque os métodos dela não são capazes de ultrapassar a barreira do mundo material, das ciências consideradas ciências clássicas do mundo material. E para entender o mundo espiritual, e aí então nós temos, né, aquele consenso, aquele entendimento, né, sobre as mensagens, sobre a forma de nós analisarmos, né, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Então essa lógica a doutrina espírita tem, e é ali a base fundamental de toda a sua estrutura. E ele segue. Dizendo isto, senhores, ensina o Padre Nosso ao vigário, pois já o sabeis tanto quanto eu. Mas há outro ponto, sobre o qual é útil dizer algumas palavras. Se os inimigos externos nada podem contra o Espiritismo, o mesmo não ocorre com os de dentro. Olha só, de dentro do Espiritismo. Refiro-me aos que são mais espíritas de nome que de fato, sem falar dos que o Espiritismo apenas tem máscara. O mais belo lado do Espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. Ele inscreve em sua bandeira amor e caridade, e diante desse paládio, mais poderoso do que o de Minerva, porque vem do Cristo, a própria incredulidade se inclina. Então ele vai falar para nós que o Espiritismo, a sua maior preocupação é falar de amor e falar de caridade. Falar do mundo espiritual é trazer para nós uma outra realidade, mas o ponto fundamental da doutrina é a transformação moral daqueles que são os seus seguidores, daqueles que são os seus adeptos. Essa é a maior força que ele tem. Que se pode opor a uma doutrina que leva os homens a se amarem como irmãos? Se não se admitir a causa, pelo menos se respeitará o efeito. Ora, o melhor meio de provar a realidade do efeito é fazer a sua aplicação a si mesmo. É mostrar aos inimigos da doutrina, pelo próprio exemplo, que ela realmente torna melhor. Então aqui ele está fazendo uma comparação a respeito daqueles que apenas usam a máscara, que muitas vezes nós encontramos, até mesmo na nossa atualidade. São aqueles que realmente amam o Espiritismo, mas amam aquele lado muito mais com vaidade, muito mais com orgulho, um lado muito mais frio do que aquele transformador. Por isso ele coloca que o melhor exemplo que trata da força da doutrina espírita é a sua capacidade transformadora dentro dos quesitos morais de cada indivíduo, transformando o seu caráter. Por isso ele diz assim para nós, Ora, o melhor meio de provar a realidade do efeito é fazer sua aplicação a si mesmo. É mostrar aos inimigos da doutrina, pelo próprio exemplo, que ela realmente torna melhor. Mas como fazer crer que um instrumento possa produzir harmonia se emite sons discordantes? Se nós temos, lembra aquele exemplo, para uma pessoa que nós devemos ser o evangelho que as pessoas não conseguem ler. Então essa visão ela é bastante clara. Se eu tenho que ser esse evangelho, mas um evangelho rabiscado, que traz ali diversas imperfeições de atitude, de pensamento, de postura, de conduta, como imaginar que isso seja possível? Do mesmo modo, como persuadir que o Espiritismo deve conduzir à concórdia se os que o professam ou supostamente o praticam, o que para os adversários dá no mesmo, se atiram pedras? Se basta uma simples suscetibilidade do amor próprio para os dividir, não é o meio de rejeitar o seu próprio argumento?
Os mais perigosos inimigos do Espiritismo são, pois, os que o fazem mentir a si mesmos, não praticando a lei que proclamam. Seria pueril, infantil, criar dissidência pelas nuances de opinião. Haveria evidente malevolência, esquecimento do primeiro dever do verdadeiro espírita em separar-se por uma questão pessoal, porquanto o sentimento de personalidade é fruto do orgulho e do egoísmo. E aqui é aquilo que eu sempre falo, né? Que nós devemos sempre nos preocupar com a causa e não por causa. Porque a causa em si é essa causa transformadora, individual e, consequentemente, coletiva, já que nós somamos as individualidades dentro de um princípio fundamental. Agora, quando eu penso por causa, eu sou espírita porque eu gosto das pessoas, porque eu controlo porque eu controlo aquela instituição, porque eu posso posso emitir a minha própria opinião, a minha própria ideia, e ela é mais valiosa do que todos. Se eu. E aí então nós pensamos que não é a causa, é por causa. Porque no momento em que alguém disser, nós não queremos saber a sua opinião, ele vai dizer, então eu não quero mais ser espírita. E já aconteceu, né? Até comentei com vocês certa vez, uma pessoa, né, queria participar de um trabalho nosso e ele queria escrever artigos. E aí a gente falava assim, bom, então você manda o artigo para tal pessoa, que ela vai analisar o artigo e conforme for, se for coerente com a opinião da instituição, então o seu artigo será publicado em nome da instituição. E ele fala assim, mas meus artigos eu não preciso ficar colocando para ninguém dar opinião. Então eu não vou mandar meus artigos. E aí mostra exatamente ali o sentimento de personalidade que é fruto do orgulho e do egoísmo. Quer dizer, ele quer se enaltecer, se envaidecer, e nós muitas vezes tropeçamos em diversas situações com essas mesmas características. E ele segue. Não devemos esquecer, senhores, que os inimigos do Espiritismo são de duas ordens. De um lado tendes os zombadores e os incrédulos. Estes recebem diariamente o desmentido pelos fatos. Não os temeis e tendes razão. Sem o querer, servem a nossa causa e por isso lhes devemos agradecer. Do outro lado estão as pessoas interessadas em combater a doutrina. Não esperei trazê-las pela persuasão, pois não buscam a luz. Em vão exibireis os seus olhos à evidência do sol. São cegos porque não querem ver. Não vos atacam porque estejais no erro, mas porque estais com a verdade. E com ou sem razão, creiam que o Espiritismo seja prejudicial aos seus interesses materiais. Se estivessem convencidos de que é uma quimera, o deixariam em paz. Assim sua fúria cresce na razão do progresso da doutrina, de tal sorte que se pode medir sua importância pela violência dos ataques. Enquanto não viram no Espiritismo senão uma brincadeira de mesas girantes, nada disseram, confiando tratar-se de um capricho da moda. Mas hoje, que a despeito de sua má vontade, veem a insuficiência da zombaria, empregam outros meios. Sejam quais forem, já demonstramos a sua impotência. Contudo, não se pode abafar essa voz que se eleva em todas as partes do mundo. Se não podem deter essa torrente que os invade por todos os lados, tudo farão para criar entraves. E se puderem fazer recuar o progresso por um só dia, dirão ainda que é um dia ganho. Esperai, portanto, que o terreno seja disputado palmo a palmo, pois o interesse material é, de todos, o mais tenaz. Para ele, os mais sagrados direitos da humanidade nada são. Tendes a prova da luta americana. Ele faz uma referência aqui à luta, à guerra civil, né, que inclusive já foi tratado disso anteriormente. Então, 1861 era nos Estados Unidos aquela guerra civil entre norte e sul, uma guerra escravagista. E ele fala sobre isso aqui, ó. Tendes a prova na luta americana. Pereça a união que fazia a nossa glória antes que os nossos interesses, dizem os escravagistas. Então aqui, ó,
pereça a união que fazia a nossa glória, antes que os nossos interesses. Então, só para fazer um resumo rápido, né, ali havia então uma guerra entre os estados do norte e os estados do sul, o sul sendo escravagista, né, que traziam ali os escravos, né, os africanos, e transformavam-nos em escravos para trabalhar ali nas fazendas de algodão, de fumo e tudo mais, e o norte era abolicionista. O norte queria acabar com isso tudo, dizendo que a escravidão deveria acabar nos Estados Unidos. E aí então os escravagistas diziam: o nosso país é uma união, é um país unido, Estados Unidos da América. É melhor para nós quebrar essa união para manter o nosso interesse escravagista do que fazer com que mantenhamos a união e os nossos interesses sejam então afetados. Porque eles teriam então que contratar funcionários e perderiam dinheiro para isso, além, claro, do próprio preconceito. Então Kardec coloca isso como referência, como exemplo de uma coisa que era muito atual na época. Por isso então pereça a união que fazia a nossa glória antes que os nossos interesses, dizem os escravagistas. Assim falam os adversários do Espiritismo, pois a questão humanitária é a menor de suas preocupações. Que lhes opor? Uma bandeira que os faça empalidecer, pois sabem que ela traz palavras saídas da boca do Cristo, amor e caridade, e que essas palavras são a sua sentença. Em torno dessa bandeira, que todos os verdadeiros espíritas se congreguem e serão fortes, porquanto a união faz a força. E aqui a gente já comentou também algo importante, é quando a gente percebe que numa relação interreligiosa, aqui no nosso país, por exemplo, em que nós temos ali católicos, evangélicos dos vários segmentos, umbandistas, espíritas, muçulmanos, judeus, budistas e outras filosofias, quando nós juntamos tudo isso, pessoas discutindo sobre esse tema, o que nós observamos de mais frequência é um conflito pelas diferenças e não uma união pela semelhança. Então, assim, vamos conversar, porque todos nós somos espiritualistas. Todos nós acreditamos que há um mundo espiritual que pode tornar as pessoas mais felizes. Mesmo que não seja Jesus como uma referência, já que o judaísmo e a religião muçulmana, ou mesmo a religião hindu, não veem Cristo ali como sendo ali a sua maior referência, mas trazem outras referências morais que trazem também os mesmos ensinamentos, com a proposta de amor e caridade, de transformação moral dos indivíduos. Em vez de nós nos juntarmos, nos aproximarmos com esse mesmo propósito de todos nós nos tornarmos mais caridosos e mais amorosos, nós nos distanciamos pelas diferenças, porque eu acredito nisso e você acredita naquilo, então não serve para que nós nos aproximemos. Não me interessa me aproximar de você, porque você pensa diferente de mim. Mas nós pensamos também igual, mas o que me interessa é aquilo que é diferente, eu não quero mudar meu modo de pensar para poder me aproximar de você. Esses são os detalhes do orgulho que nós encontramos hoje. Numa passeata interreligiosa, por exemplo, que acontece num determinado lugar, algumas religiões simplesmente se recusam a se misturar com as outras. Ou melhor, alguns adeptos, não religiões, seria injusto falar em nome da religião, mas pessoas que dizem: eu não me misturo porque eles acreditam nisso e eu acredito naquilo. Mas, poxa vida, no que nós acreditamos em comum? Não é fazer o mundo melhor? Mas isso não me interessa. Você acredita em tal coisa, eu acredito em outra. É o que ele coloca para nós aqui exatamente sobre isso. Vale muito mais o meu interesse pessoal do que pensar no bem da humanidade, nos princípios humanitários. É nisso que ele fala. Por isso ele coloca, em torno dessa bandeira, amor e caridade, todos os verdadeiros espíritas se congreguem e serão fortes porquanto a união faz a força. E ele fala aqui dentro do próprio Espiritismo. Eu gosto muito de estudar os livros do Chico. Eu só estudo com Kardec, então não me interessa estudar com você. Olha que coisa absurda que nós encontramos dentro do movimento espírita brasileiro, por exemplo, na atualidade. E são muitas vezes comentários muito agressivos de ambas as partes. Reconhecei, pois, os verdadeiros defensores de vossa causa, não pelas palavras vãs,
que nada custam, mas pela prática da lei de amor e caridade, pela abnegação da personalidade. O melhor soldado não é o que ergue o sabre mais alto, mas o que sacrifica corajosamente a própria vida. Encarai, pois, como fazendo causa comum com os vossos inimigos todos os que tendem a lançar sobre vós o fermento da discórdia, porque, voluntária ou involuntariamente, fornecem armas contra vós. Em todo caso, não conteis mais com eles do que com esses maus soldados, que fogem ao primeiro tiro de fuzil. Mas, pergunteis, só um instantinho para ver quanto que falta, pessoal. Temos uma jornada ainda. Vamos só concluir aqui para acharmos um ponto para finalizar aqui o nosso estudo de hoje, que já está no nosso horário. Mas, pergunteis, se as opiniões são divididas sobre alguns pontos da doutrina, como reconhecer de que lado está a verdade? É a coisa mais fácil. Primeiro, tendes por peso o vosso julgamento, e por medida lógica, sã e inflexível. Por medida, a lógica, sã e inflexível. Depois tereis o assentimento da maioria, porque acreditai bem, o número crescente ou decrescente dos partidários é de uma ideia da medida do seu valor. Se ela é falsa, não conquistará mais voto que a verdade. Deus não o permitirá. Ele pode deixar o erro à vista aqui e ali para nos mostrar suas características e nos ensinar a reconhecê-lo. Sem isso, onde estaria o nosso mérito se não tivéssemos escolha a fazer? Quereis um outro critério da verdade? Eis um infalível. Desde que a divisa do Espiritismo é amor e caridade, reconhecereis a verdade pela prática dessa máxima, e tereis como certo que aquele que tira a pedra em outro não pode estar com a verdade absoluta. Quanto a mim, senhores, ouvistes a minha profissão de fé. Se, que Deus não o permita, surgissem dissidências entre vós, digo-o com pesar, eu me separaria abertamente de todos que desertassem da bandeira da fraternidade, porque aos meus olhos não poderiam ser encarados como verdadeiros espíritas. Aconteça o que acontecer, não vos inquieteis absolutamente com algumas dissidências passageiras. Logo tereis a prova de que elas não têm consequências graves. São testes para a vossa fé e para o vosso julgamento. Muitas vezes também são meios permitidos por Deus e pelos espíritos bons para dar a medida da sinceridade e tornar conhecidos aqueles com os quais realmente podemos contar, caso necessário, evitando assim que os coloquemos em evidência. São pequenas pedras semeadas em vosso caminho, a fim de vos habituar a ver em que vos apoiais. E aqui, para finalizar, depois Kardec vai trazer aqui um outro ponto de vista, que ele vai falar sobre a organização da sociedade. No caso aqui a sociedade parisiense e aqui a sociedade bordelense, que ele coloca para nós também, que era ali o grupo de adeptos daquela região de Bordeaux, também de Lyon. Então ele falava sobre essa organização. Aqui a gente vai tratar sobre isso no nosso próximo encontro. Mas o que ele coloca então, essa palavra de estímulo, de incentivo, que ele traz para eles é exatamente isso. Dois pontos importantes. Primeiro, a questão da bandeira principal, que é amor e caridade. Porque muitas vezes nós nos apegamos muito mais no conteúdo intelectual da doutrina, estudando fundamentos, teorias, debatendo argumentos, etc., e nós nos esquecemos da prática. Essa vivência desses princípios é o que realmente faz aquele esforço para conter as más inclinações, como é colocado para nós lá no Evangelho. E procurar sempre no semelhante aquele irmão, aquele ser humano, aquele espírito em processo de evolução, e não aquele opositor, aquele inimigo pelas ideias diferentes que eles trazem. Esse é o princípio fundamental daqueles que são os verdadeiros espíritas, e nós podemos ali seguir esse mesmo caminho para também nos tornarmos, ou tentarmos nos tornar esses adeptos convictos dessa verdade, desse caminho que nós estamos seguindo. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui,
o nosso trabalho de hoje. E aqui a gente vê, né, o que Kardec traz, como eu falei para vocês, é ele falando, é ele trazendo para nós a maior referência, o que é fundamental. Né? Se por acaso dizer, olha, eu sou um espírita, eu quero casar na igreja, por exemplo. Muita gente vai dizer assim, mas você é espírita casando na igreja? E a pergunta é, qual é o problema? Porque a gente sempre acha que o verdadeiro espírita é aquele que segue o nosso modo de ser, o nosso modo de ver. E na verdade, simplesmente isso é uma grande ilusão. Enfim, finalizando aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Esses e tantos outros casos que nós vamos acompanhando vão trazendo para nós ali, né, o quão frágeis nós ainda somos. E é nessa fragilidade que nós vamos então, né, observando ainda as tantas fraquezas,